E aí, cara, falando de coisa boa, vamos falar agora de um capítulo muito bacana na carreira do Wellington, né? Atlético Paranaense. A gente queria saber como é que foi a passagem lá pelo Atlético. Claro, campeão, né, cara? Um cara que... Não, assim, o que é interessante a gente até pensar por tudo que o Wellington contou, então ele sai de um Vasco em que ele precisa ir comprar um voo à parte, ele precisa sair pelos fundos, que é a coisa mais ridícula do mundo, né, do hotel. Um cara que já era campeão, Sim. né, e um dos pilares do Vasco, e vai pro Atlético Paranaense ali, né, talvez até algumas pessoas olhando, pô, como é que vai ser, vindo de lesão. Simplesmente campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. E a gente vai falar sobre isso, que eles são campeões da Copa do Brasil em cima do Inter e eliminam, pra mim, um dos melhores Flamengos da história. Só perde pro Flamengo do Zico. Cara, como que foi a chegada no Atlético Paranaense pra você? Eu me lembro que eu tenho ainda, tava em Pinheiral, tava no Vasco. E aí eu tenho uma conversa quando o Atlético Paranaense procura, tenho uma conversa com o Jorginho, era o treinador, e o presidente. Na verdade, primeiro o Jorginho, como o líder, né, o treinador, para ver qual que era a opinião dele. Uhum. E depois com o presidente Campelo. E eu falo pro Jorginho que eu tenho uma situação financeira menor que eu tinha no Vasco, mas era uma oportunidade de poder mudar os ares, da situação que eu tava, que eu não jogava, e perguntei ao Jorginho se ele me daria essa chance de dar a volta por cima, já que eu já tinha recusado 3 propostas para sair do Vasco. E chegou a 4ª, eu queria entender o que ele pensava nessa questão de eu poder jogar dentro do Vasco. Ele me deu 2 opiniões assim, muito sinceras. Ele falou assim, cara, como treinador, nunca que eu gostaria de te liberar. Não gostaria mesmo, porque você é um cara que é liderança, você é um cara que é exemplo, né? Você é um cara que se dedica, quer dar a volta por cima, um cara que gostaria de ter aqui no grupo. Mas hoje a situação tá bem difícil, foi muito sincero, assim, tá bem difícil, é difícil de colocar. É bom quando joga limpo assim, né? Porque por mais que eu coloque você vai bem, se a gente toma um gol, vão te culpar. Né, vão colocar a culpa em você mesmo, você não tendo nem participando do lance, e vai ser sempre um clima muito hostil para você jogar. Por mais que você tenha essa personalidade, já jogou assim, aqui em São Januário, eu não queria que o meu jogador sofresse, até porque eu fui jogador, eu sei o sentimento que o jogador tem. Então, assim, cara, se você tem uma situação, e agora eu vou te dar uma opinião como amigo, eu acho que você deveria aceitar, logicamente, né, entender tudo com o clube, porque eu sou o treinador. Mas você tem que entender que eu acho que seria o melhor caminho hoje para você. E na hora, o presidente tá passando, e eu chamo ele na hora, e falo, presidente, aconteceu isso e tal, gostaria dessa assim aceitar e poder seguir. E o presidente, na hora, pô, Wellington, acho que vai ser muito bom para você mesmo poder sair, até porque tá bem difícil reverter essa situação com a torcida e tudo mais. E eu falei, então tá bom, então... só espero eu chegar no Atlético Paranaense para poder divulgar essa notícia, né? Vou marcar e tal. Uhum. E eu tô indo pro aeroporto, a rede social do Vasco posta que eu tô encaminhando, o Atlético Paranaense estava encaminhando a minha contratação. Tá indo pro aeroporto? Indo pro aeroporto para chegar em Curitiba. E o combinado era segurar. Porque eu tinha que fazer exame. Se der errado, entendeu? Né? Eu tinha que... ver se todos os termos estavam corretos para assinar, como qualquer outro atleta faz. Normal de praxe, normal. Né? E aí eu acho que pra torcida, entendeu? Que a torcida comemorou como fosse um título, né? Porque eles queriam isso, né, de fato. E aí eu acabo me deparando com essa situação e falo, vamos embora, né? Fui pro Atlético, cheguei lá, demoramos um pouco ainda, porque quando eles dão essa notícia eu tenho que fazer os exames, eles olham que eu tive lesão, aí já tem aquela complicação de dúvida e tudo mais. Como que chega. E aí começa uma demora, e viaja até São Paulo, fala com o cirurgião, e o cirurgião, crava que tá tudo certo, que tá tudo bem, que ele joga assim. Já quer diminuir. Aí, exatamente, aí chega a parte financeira, mas vamos diminuir um pouco aqui, por causa disso aqui, aí começa a fazer esse tipo de jogo. E aí eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, vocês têm dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou ser bem sucedido no Atlético Paranaense. Eu vou ser campeão aqui e eu vou jogar aqui. E aí eu faço um acordo com eles no papel, que eu reduzo o salário para jogar no Atlético Paranaense, só que se eu não machucasse, eles iam ter que me pagar dobrado. Pra mostrar. Porque assim, vou tirar do meu, mas depois vocês também têm que reconhecer que eu fiz isso, né? Sim.
uma troca. Sim. E aí eles falaram, beleza. Aí, cara, o resto é... Negociou com o Petralha? Não, na época era o Márcio Lara e o dirigente Paulo André na época. Paulo André. É. E aí eu falei, aí fomos embora. Eu só me lembro que eu fui o que mais joguei, me tornei capitão, nunca machuquei, nunca deixei de ficar fora de um treino, nunca nem de um jogo, a não ser que estaria suspensa a opção do treinador, mas fui embora. E como é que foi esse dia 2, que é o dia que eles têm que te pagar dobrado? Como é que foi pra você chegar lá e Foi muito você precisou bom. falar alguma coisa ou os caras já chegaram e reconheceram? Foi muito bom porque, assim, a história no Atlético começa numa visão diferente do que o clube tinha quando eu chego. Porque eu chego, o clube, se eu não me engano, se ganhasse 5 jogos, era campeão da Sul-Americana. Só que no Brasileiro tava brigando pra não cair. Então, eu chego no clube onde o Diniz sai e sobe, né? O Thiago Nunes do Sub-20 pro profissional. E o Thiago Nunes assume numa Copa do Brasil onde é eliminado. Sim. Entendeu? E aí, quando eu chego, tal, a gente começa a treinar. Nossa, meu primeiro treino, o grupo. Depois que assina, tudo certinho. Demorou uns 15 dias pra assinar. Ô, louco. Mas depois que eu assinei, o primeiro treino com o grupo, o Thiago Nunes para o treino e fala assim pra mim, se você veio pra cercar, ficar assim, eu tenho um monte que faz isso aqui. Eu quero que você senta a porrada, quero que você... Mandou essa. Aí eu peguei e falei pra ele desse jeito. Eu falei assim, eu não sei se você sabe, mas essa camisa é a mesma daquela ali. Eu não vou dar uma porrada no companheiro meu. Pô, personalidade. Eu não acho certo isso aí. Agora você me põe no jogo, eu vou sentar a porrada no cara que tá com a camisa adversária. Não, que não sei o que, discutir com o treinador primeiro treino. Eu não tinha nem arrumado apartamento. Tinha nem assinado aí. Não, tinha nem apartamento. No hotel. Eu chego no hotel e falo pra minha esposa. Assim, aconteceu Vamos voltar pra São Paulo. Ela, meu Deus do céu, você tinha que abrir a boca. Mas, papai, o que você quer que eu faça? Entendeu? Hoje o Thiago Nunes é meu amigo. Meu amigo mesmo, assim. Amigo de falar sempre, de saber como que tá a família. E aí a gente acaba discutindo, mas já tava assinado, e aí nós fomos, e o clube precisava, porque tava pra ser rebaixado, ele tinha que me testar. E eu me lembro que nós tivemos uma conversa só jogadores antes do jogo contra o Vitória na minha estreia. E eu me lembro que alguns jogadores falaram, algumas lideranças antes do jogo, de pegar o ônibus e ir pra Arena da Baixada. E eu tô vendo falando, mas como a gente fosse líder do campeonato. Ué, vamos lá, vamos amassar, não sei o quê. Será que eu tô mesmo aqui? Ou... E aí eu falei, ué, ninguém vai dar um soco em ninguém aqui. O time futebol, tá gente. E aí eles pedem minha opinião. Eu falei assim, acho melhor não dar minha opinião, não. Não, pode dar, insistiram. Eu falei assim, então eu vou falar a verdade pra vocês. Eu falei assim, eu não vou cair com vocês, irmão. A não ser que eu saia na mão com 5 aqui. Essa é a realidade. Eu não vou cair, eu não vou estragar a minha carreira, o meu nome, a minha história em rebaixar o Atlético Paranaense. Eu não vou cair. Esse dia, vamos lá, que estamos em casa, que a camisa, e o Vitória... Historinha, né, irmão? Esquece. Lá, se não botar a bundinha no chão e ralar mesmo, na humildade, correr mesmo, vai todo mundo cair já nesse jogo. Tem que parar com esse negócio que vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer e trazer de novo o torcedor pro estádio. E aí, quando eu chegava, ia 2.000 torcedores pro estádio. Nossa. Tava brigando pra cair. Sim. Tinha saído da Copa do Brasil e tinha 5 jogos pra competir. O torcedor já tava meio que naquela coisa tipo, vai cair. Já tava na fase de aceitação. É difícil pro torcedor também acreditar, ficar, às vezes o torcedor pagando não ingresso. tem o dinheiro ali, paga pra ver o time dele e, o cara, vou levar o leite da criança ou vou pagar o ingresso? Sim. Entendeu? Isso é muito sério. Sempre levei muito a sério isso. Sim. E aí nós vamos pro jogo, ganhamos o jogo de 4-1, faço um gol na estreia depois disso. E aí as coisas começam a ter uma evolução. Eu me lembro depois do terceiro jogo sem perder, a gente já respirando assim, ainda mais respirando entre aparelhos, eu chego em casa e começo a estudar a Sul-Americana. Ainda não estava inscrito, eu só entrava na segunda fase. E eu falei, é possível ser campeão, cara. Acho que dá. É possível ser campeão, mas ninguém tá vendo, porque ele tá no meio de um caos. Sim.
e ninguém tá vendo Os isso. confrontos ali era acessível, né? A chave... Era competir, fazer o trabalho de casa e competir fora, né? Sim. Sul-Americana já tinha ganhado uma com o São Paulo, sabia bem como é que era. Uhum. E aí eu chego pro Thiago e falo assim, Thiago, cara, deixa eu te falar, nós não vamos cair. Pode ficar tranquilo, nós não vamos cair. Não, tá doido. Eu falo, cara, não vamos cair. Nós vamos ser campeão da Sul-Americana. E faz assim. Como assim? Tem 5 jogos pra ser campeão da Sul-Americana. Mas como que nós vamos fazer? Ele fala assim, eu vou engajar o vestiário e você vai engajar a comissão. E vamos criar um laço de vencedor. Pra ganhar. Sim. Se eu criei isso de campeão, você tem que criar e fazer os caras acreditarem da parte do staff. Que dá pra ganhar. E agora a gente só fala de ganhar aqui dentro. A gente não fala que vai cair, a gente não fala que vai perder, a gente só fala que vai ser campeão. Acabou. E brasileiro, nós vamos jogar jogo e competir pra não cair. E aí foi isso. Aí eu chamei as lideranças, né? Thiago Heleno, Lúcio, Nicão, Santos, Márcio Azevedo, o Jonathan. Tinha várias lideranças diferentes dentro do grupo. Chamei os caras e falei, rapaziada, nós vamos ser campeão da Sul-Americana. Zé Ivaldo tava lá também, né? Zé Ivaldo tava lá, mas ainda era bem novo. Acho que em 2018 o Rony também ele nem tava. Rony tava também, chegou Léo Pereira. bem parecido comigo. O Léo Veiga Pereira. tava nessa época Veiga já? tava, né? Pô, era um bom time, cara. Era Timaço, muito pô. bom. Timaço. Muito bom. Muito Thiago Heleno num No nível bom. não, muito bom. O time era muito bom. Era E o aí, Santos goleiro? Santos. Timaço. E aí a gente acaba saindo, ficamos acho que 12 ou 13 jogos invicto do brasileiro, sem perder. Então respiramos legal. Quase meio turno. E fizemos um turno de, tipo assim, Libertadores, Sim, assim, sim. sabe? Escapamos com folga e campeão da Sul-Americana 18. Cara, muito se fala também, um gancho importante, que o Thiago Nunes tinha esse estereótipo de um cara, antes que teve problema no Corinthians recentemente, né? A galera fala nos bastidores que ele era um pouco arrogante também. Como é que era o dia a dia do trato do Thiago Nunes com os atletas? Teve alguma coisa nesse início? Como é que foi? Ele é enérgico, né? Ele é pilhado, é acelerado, assim, de intensidade, gosta de treinos de intensidade, jogar com intensidade. Tanto que a gente ganha a Sula de 18. Nós vamos jogar as quartas de final de Libertadores contra o Boca. Até o último minuto eu sou expulso, dou uma voadora no Tevez, mas tava Só isso. mas tava todo mundo dando voadora, eu não tinha Na minha vez. ainda. Aí fui expulso, deu uma lapada, rasgou o meião dele lá, e o árbitro veio e era o Tevez, só porque era o Tevez, eu acho, entendeu? Aí me expulsou, mas beleza. Aí fomos pro vestiário, e aí nós tínhamos um jogo de Copa do Brasil, quartas de final contra o Grêmio. E depois desse jogo. E aí eu já olhando lá na frente, né? Nós vamos pra roda. E aí o Thiago elogia o time. Pô, chegamos aqui contra o Boca, aquela coisa da moral, porque a gente tinha um outro jogo importante já na quarta. Uhum. E era quarta de finais contra o Grêmio, na arena do Grêmio, o primeiro jogo. E daquele time do Renato, sabe? Timão também, time massa. E aí, elogiando, dando moral, eu peguei e cortei ele no meio. Falei, cara, eu não concordo com essa fala, porque... O Wellington sendo o Wellington. Porque assim, a gente tinha uma chance de ouro aqui, de eliminar o Boca na casa dos caras. E nós estamos achando que fizemos demais? Fizemos de menos, era pra ter passado. Entendeu? É pra gente sentir sim a derrota, é pra acostumar a sentir, porque o time que a gente tem não é pra aceitar perder pra ninguém. Entendeu? E se a gente entrar assim contra o Grêmio lá, nós vamos tomar um monte. Essa é a realidade. Entendeu? E aí, discutimos na roda, rezamos, abraçamos depois e vamos pro jogo. E aí, chega no primeiro jogo da Arena, a gente toma 2, mas era pra ter sido 4 na Arena. Tava inclinado o campo. Mas eu tava feliz que tomamos só 2. Porque fizemos um jogo muito ruim. E aí eu fico pra dar entrevista e tal, pra botar o rosto, né? Também essa é a parte da liderança, na hora que perde pro Boca, aperta, né? toma 2 jogando mal, já era pra ter sido 4 pro Grêmio. É natural que você também vai se expor e colocar o rosto pro torcedor e falar, opa, aqui tem vergonha na cara, Sim. Calma, entendeu? Eu tô aqui também, né? Só na hora que ganhou a Sul-Americana e o time foi bem no Brasileiro. E aí, eu chego no vestiário, tá todo mundo naturalmente puto pra caramba, chateado, cabeça baixa. Eu chego no vestiário e falei, rapaziada, vamos agradecer a Deus que foram 2. Lá na Arena nós vamos ganhar dos caras. E aí eu começo a levantar os caras e falo, ânimo, vambora que na Arena nós vamos ganhar dos caras. E aí,
tivemos uma conversa com a diretoria, falando assim, a gente precisa que reduz o valor de ingresso. Torcedor. Precisa que engaje o torcedor, faz rua de fogo, faz queima de fogos. Eu falei a comissão teve uma ideia fantástica de treinar com o Gandula na arena. Encharcamos, a gente já treinava já com o campo encharcado, mas treinamos com o campo encharcado, treinar para acelerar o jogo, porque a gente sabia que era muito forte na arena. Sim. Né? Então, na arena da Baixada. Então, o Gandula já sabia como que tinha que jogar a bola, já sabia como que ia fazer as jogadas, o escanteio, como que ia fazer, o zagueiro já tinha que vir correndo pra acelerar o jogo e a gente fazer o gol. Sim. Aí, acho que com 15 ou 16 minutos, o Nicão faz o primeiro, 2-1, depois acho que Marco Ruben Marco Ruben faz o segundo e nós vamos pros pênaltis e classifica. Porque aí vai pra roda ali da penalidade, eu falo, rapaziada, se a gente foi treinado na hora das cobranças, não muda. Porque a gente já estava acostumado de competir em pênalti. Então a gente treinava muito pênalti. Não muda porque o Santos vai pegar. O Santos era pegador de pênalti. Pegador de pênalti. O Santos vai pegar e a gente tinha uma confiança muito grande que acontecia mesmo. Ele pegava pênalti decisivo mesmo, assim. E aí ele pega o pênalti e a gente acaba classificando para jogar contra o Inter. E nessa época também, claro, né? A gente vai voltar nessa parte também, mas é que agora ele falou de classificar, me lembrou aquele jogo também. Isso em 2018, né? 2018. Mas 2019 tem aquele jogo contra o Flamengo, que eliminou um dos melhores clubes, um dos melhores times dos últimos anos, né? Que era aquele de 2019. Eu dei uma acelerada por causa das quartas de final, mas antes disso nós tivemos que passar o Flamengo, passamos Bahia, Fortaleza, que era do Rogério, treinador. E passamos o Flamengo. E o Flamengo é interessante que depois do segundo jogo tem aquela provocação, né? Que fazem. E aí, conta aí, o Gabigol realmente falou o que falou no primeiro jogo, que tava fácil, que no Maracanã era mais tranquilo? E é bem o perfil dele. Não, né? Na verdade tem uma entrevista dele, né? Real, assim, que ele fala que dentro do Maracanã é diferente, alguma coisa desse tipo. E aí, nossa, beleza. Deu combustível, isso aí você acha? Não, assim, acho que o jogo por si só já dava, assim, a importância do jogo, sabe? Sim. Mas a gente já sabia também que era necessário jogar contra todo mundo, contra a imprensa. A gente foi trabalhando na semana isso, né? Se puder evitar, evita. Mas se vocês gostam de ver, mas fica preparado psicologicamente. A imprensa toda vai dizer que o Flamengo vai ganhar, vai amassar, e era isso que tava sendo dito. Passou e tudo mais. Então, assim, foi uma estratégia do clube em si muito legal, vencedora. Fala assim, vamos preparar os caras de toda a forma que a gente puder. Pra quando chegar no Maracanã, os caras não sentiam, ou os mais novos não sentiam tanto, aquela coisa toda. E aí nós vamos pro jogo, cara. E, aí o Rony já tava voando. A gente tinha, o Marcelo Cirino voando, o Nicão voando também, né? O Bruno Guimarães. Bruno Guimarães jogando muita bola. E era moleque, né? Moleque. O Lúcio. Aí tinha uma estrutura assim dorsal do time que era tinha muito molecada bom. Com muita experiência, né? Que eu acho que é o que falta hoje em dia. Sim. Nos clubes. Essa mescla de molecada com experiência. Porque quem leva o grupo não são os meninos, são os mais velhos. Que consegue levar a sustentação. E aí, cara, passou, chegou na final contra o Inter, né? Campeão da Copa do Brasil. Uma trajetória impecável sua no Atlético Paranaense. Ali, acho que você fica um pouco até mais aqui, pelo que eu tô vendo, né? Você fica um pouquinho... Você fica até 2020, que é o ano da pandemia. Mas 2019 acho que é pra realmente coroar toda essa sua passagem no Atlético Paranaense. Como que você enxergou quando você ali levantou a taça de campeão da Copa do Brasil? Cara? Essa história é bem legal, porque quando eu saí do Inter... Saiu do Inter com um exame de doping... Putz, tem essa também. Injusto. É verdade. Então, tinha algo ali que Deus estava reservado, né, pra mim e pra minha família, que eu faço questão da minha esposa e levar meu filho. Era 9 e pouco da noite o jogo em Porto Alegre. Então, juntou com uns amigos lá de Curitiba, atleticano, pegou um voo particular, alugaram um avião e vieram pra Porto Alegre pra assistir o jogo no meio da torcida, que não tinha espaço, família, entendeu? Não era a nossa casa, entendeu? E assistir o jogo no meio da torcida, assim, no meio da galera, assim, de quem foi pro jogo. E eu nunca, assim, raramente eu
vou num estádio fazer reconhecimento quando eu chego no estádio, porque a maioria já joguei. Então eu já sei qual chuteiro Hoje usar. é bom, hoje é ruim. Já sei qual chuteiro usar. Então, assim, eu faço outros tipos de coisas dentro do vestiário, mas não vou no campo, né? E do Inter eu fiz questão de ir. Do Beira-Rio, e olha que eu joguei no Inter. Então eu fiz questão de ir. Quando é muito engraçado, eu vejo assim, eu ponho a mão na grama assim, eu sabia que eu já ia ser campeão. Eu não sabia como que ia acontecer. Mas eu sabia que eu ia levantar a taça porque era dupla honra, entendeu? Deus Era a ia me honrar redenção ali, né? porque Deus ia honrar, porque a gente sofreu demais no Inter, entendeu? A terceira lesão de joelho, sacanagem. Vai, não vai, de operar, uma recuperação, cara, pouco cuidado. 4 períodos no dia, depois um doping justo, sabe? Uma coisa que, pô, eu sabia que Deus não ia deixar eu passar essa situação à toa, entendeu? E aí eu vou, faço reconhecimento, falo ali com o staff do Inter, normal, sabe? Já era outro também, já era outra galera. E aí eu vejo os jogadores ali também, cumprimento. E aí volto pro vestiário, felizão. E aí no vestiário tinha um negócio desse cheio de reportagem dos outros falando mal, que a gente ia perder. Porque desde quando a gente começou a competição, a gente ia perder pra todo mundo. Sempre. Mas ganhou, não, perder. Passou Ganhou, agora, mas o próximo não passa. Exatamente, era desse jeito. Enquanto ganhar, vai tomar um sacode. Aí quando você quer, vai perder, vão ser amassados. E aí eles fizeram, a comissão fizeram um painel de todo mundo. Descendo o rei. Descendo o rei, assim, tipo... Sim. E aquilo sim deu um... Nice. Então beleza, né? Já ainda não é o suficiente pra vocês o que a gente fez até aqui. Então a gente precisa do título. Então, beleza, vamos fazer. Porque o Atlético tinha tudo, né? Sim. O Atlético já era campeão brasileiro em 2001, estrutura que ninguém fala, organização que ninguém falava, só que faltava ganhar. Sim. Ganhou a Sul-Americana 18 e precisava ganhar o outro título, ou um brasileiro ou uma Copa do Brasil, né? Da forma que ganhou. Tirou o Flamengo, o Grêmio e ia tirar o Inter, né?